José de Nazaré foi marido de Maria, mãe de Jesus. Algumas vezes ele é chamado de José, pai de Jesus, porque agia legalmente como pai para Jesus. Inclusive, os judeus da época consideravam Jesus como filho de José. São poucas informações sobre a vida de José, mas eu trarei aqui tudo que consegui encontrar relacionado à sua vida na terra. Maria ficou grávida num período em que era noiva de José, mas antes de ter dito qualquer relação com ele, esse noivado significava um compromisso matrimonial. No entanto, esse noivado era muito mais sério do que a noção que temos sobre um compromisso dessa natureza na atualidade. Tal cerimônia consistia no ato dos noivos sugerirem fidelidade mútua na presença de testemunhas. Isso implica, num certo sentido, ser essencialmente o próprio matrimônio. É por isso que já naquele momento Maria era chamada de esposa de José, visto que legalmente ambos estavam desposados. A partir do noivado, restava apenas a festa de núpcias e começar a viver juntos conforme a lei. Uma mulher desposada que praticasse a infidelidade deveria ser castigada com a morte. Foi durante esse período de intervalo que Maria engravidou sobrenaturalmente pela ação do Espírito Santo. Quando José tomou conhecimento da condição de Maria, a Bíblia diz que ele considerou divorciar-se dela em silêncio para não expô-la ao vexame público. Na verdade, José tinha duas opções: iniciar uma demanda judicial contra Maria ou despedi-la silenciosamente dando-lhe uma carta de divórcio. A primeira opção iria expor Maria diante de toda a sociedade. Já a segunda opção preservaria Maria de alguma forma. Algumas tradições antigas sugerem que a atitude de José em querer divorciar-se de Maria foi motivado não por sua desconfiança acerca de uma suposta traição, mas se considerando indigno da tarefa a ser o marido da mulher escolhida para dar à luz ao Filho de Deus. Nesse sentido, tais tradições afirmam que José não se sentia capaz de servir como um pai de criação para Jesus. Obviamente, essa suposição é considerada fantasiosa, se choca indiretamente com o que foi relatado no Evangelho de Mateus. O relato bíblico simplesmente aparece indicar que aquela era uma relação natural de José. Ele era um homem que amava sua noiva, mas que pensava ter sido enganado. Aqui é importante lembrar que a Bíblia testificava que José era um homem bom, justo e temente a Deus. Com base em Mateus capítulo 1, versículo 20, pode-se concluir que José estava sofrendo muito com aquela situação, pois certamente ele amava Maria. Então, durante um sonho, um anjo do Senhor lhe apareceu para fortalecê-lo e confortá-lo. O anjo lhe disse que ele não deveria hesitar em assumir Maria como esposa e a levar para casa. Isso porque a sua gravidez era uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Nessa ocasião, José foi chamado pelo anjo de filho de Davi, uma expressão também aplicada a Jesus em diversas vezes e que nesse contexto significava explicitamente que José era o herdeiro legal de Davi, conforme foi dito
A árvore genealógica descrita em Mateus deixa isso evidente. Diferentemente de Maria, que foi mãe biológica de Jesus, José foi pai de Jesus no sentido físico, mas é válido saber que a sua paternidade legal também era importante, visto que, principalmente pela linguagem de José, um filho de Davi, o direito ao trono de Davi foi transmitido a Jesus. Também é interessante notar que o anjo do Senhor, assim como havia feito com Maria, deu ordem a José dizendo que o nome a ser dado ao menino seria Jesus. Depois da revelação que teve, José assumiu Maria como a sua esposa e desempenhou o papel de pai para o menino Jesus. Após o nascimento de Jesus em Belém, José o levou a Jerusalém para a purificação. Depois, como chefe da família, José fugiu com ele para o Egito, a fim de escapar da perseguição invejosa de Herodes, conforme a instituição recebida do anjo do Senhor. Quando voltou do Egito, José se estabeleceu novamente em Nazaré, onde Jesus foi criado e aprendeu a sua profissão. Anualmente, José levava sua família para Jerusalém para a ocasião da celebração da Páscoa. É difícil saber se José ainda estava vivo quando Jesus iniciou seu ministério público. Alguns estudiosos, baseados em João 6,42, sugerem que talvez ele ainda estivesse vivo, porém admitam que provavelmente ele tenha morrido durante esse período, visto que ele não é mencionado justamente com Maria e os irmãos de Jesus em outras referências. Além disso, por José não ter mencionado na ocasião da crucificação de Jesus e pelo fato de Maria ter sido recomendada aos cuidados do apóstolo João por Jesus, incluindo-se que José já havia morrido nesse tempo. Apesar de poucos detalhes, certamente pode-se confirmar que José, o pai de Jesus, no sentido legal, era um homem de grandes qualidades, fiel e obediente ao Senhor.